Olá, saudação a você que me assiste neste momento. É uma grande satisfação poder falar com você e trazer sempre uma mensagem para que se possa meditar e procurar obter uma melhor compreensão daquilo que se refere à nossa relação com o nosso próximo e, consequentemente, com o nosso Pai Celestial, que nos deu o sopro de vida para que enquanto aqui na Terra estivermos, sermos luz, sermos esses elementos de levar uma mensagem de otimismo, de bênção, de graça para todos aqueles que estão à nossa volta e para todos aqueles que nós, porventura, encontrarmos pelo nosso caminho. E o tema que eu trago hoje é glorificação. Como glorificar o nome do Pai? Primeiramente, nós temos que ir na compreensão do que é glorificar. Glorificar é dar honra, honrar, fazer valer aquilo que você recebeu e de quem você recebeu. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre essa questão que muitos falam, né? Eu glorifico a Deus, glória a Deus, honra a Deus. Então, é bom sempre nós entendermos de quem nós devemos aprender. Nós devemos aprender unicamente do Salvador, porque Ele foi, é e sempre será o pastor de nossas almas, mais ninguém. Não entregue o seu pensar, não entregue a sua vida a homens. É nos dito na própria Escritura: todo homem é mentiroso, embora ele se passe de sábio, de ungido, mas não é. Ungido do Pai Eterno só tem um, que é o Cristo, que nos trouxe o próprio Pai nele revelado. Então, por que aprender de outros se nós temos um pastor vivo que pode nos ensinar? Agora, é preciso querer, é preciso buscar. Muitos falam das Sagradas Escrituras, mas só falam, não leem, não procuram. Então, vamos procurar o que o Mestre nos diz. E eu convido a você a ouvirmos o Mestre do que ele fala, o que é glorificar, como glorificar verdadeiramente o nome do Pai. E não precisa de mais nada, é só isso que ele está dizendo. Então eu convido você a ler aqui comigo em Mateus capítulo 5, e o capítulo 5 ele traz aquele, vamos dizer assim, sermão, né, que fala que é o sermão do monte, o sermão da montanha. É lindo, podemos ler ali as características daquele que são habitantes da mansão celestial. Mas nós vamos pegar aqui diretamente, para não tomar muito tempo, mas eu sempre falo para você: leia o capítulo todo, leia o livro todo, para ter uma melhor compreensão. Não deixe que ninguém lhe dê essa compreensão. Você mesmo, que está me ouvindo agora, você pode buscar no Espírito Santo do Pai, no entendimento do Pai, toda a compreensão. Então vamos ler aqui o que é glorificar o nome do Pai. Para muitos, glorificar o nome de Deus. Então, nós podemos ler em Mateus o seguinte, Mateus 5, capítulo 16, que está dito assim: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos meditar. Assim, deixai a vossa luz resplandecer. O que, na realidade, podemos dizer que representa a luz?
Ora, quando chegamos num ambiente escuro, até em nossa casa, a primeira coisa que fazemos é acender a luz. Para quê? Para enxergar as coisas, para ter visão clara das coisas, para saber onde estão as coisas, para saber onde devemos caminhar, o que devemos pegar. E muitas vezes, na escuridão, que também a Bíblia fala de trevas, quando nós não acendemos a luz, embora ela esteja à nossa disposição, nós tropeçamos em alguma coisa. Tropeçamos numa cadeira, tropeçamos num tapete, batemos na beira da cama, e assim vai. Por quê? Porque eu não quis a luz. Então é primeiramente querer a luz. O que é luz? Luz é enxergar a verdade, ajudar no nosso entendimento, ajudar a clarear as ideias. A luz é a verdade. As trevas é o contrário, é a mentira. Então, aqui já diz: assim deixai transparecer, resplandecer a vossa luz. Essa verdade, esse entendimento, essa coerência. Diante de quem? Diante dos homens. São os seus atos, são as suas posturas de verdade. Por isso que a palavra também nos diz o seguinte: da boca não pode sair coisas amargas e coisas doces. Como uma torneira, né? Uma torneira não sai água doce e água salgada. Então, se desta boca só sai água doce, é luz. Agora, se sai água doce e sai água salgada, é trevas, é desconhecimento. Para quê? Continuando. Para que vejam os homens, para que os homens testemunhem em você, vejam em você as boas obras. E vendo em você as boas obras, as boas ações, o bom comportamento, os bons pensamentos, o que você diz, o que você faz. Com tudo isso, eles irão fazer o quê? Glorificar o vosso Pai que está nos céus. Então, com essa prática nossa diária, é que nós vamos dar testemunho que honramos ao Pai. Não é de outra forma. Não é fazendo atos rituais e litúrgicos, práticas, usos e costumes que a religião criou, é que haveremos de glorificar ao Pai e gritar glória a Deus quando canta um hino ou quando há alguma coisa na vida religiosa. Não. Engano. Glorificar ao Pai, levar os homens ao conhecimento deste Pai amoroso, é através de nossas vidas, através da luz que emana de nós, dadas por o Pai. É assim que se glorifica ao Pai, não é de outra maneira. Então, nós precisamos cada vez mais entender que é dessa forma que se há uma glorificação, uma honra àquele que escolheu seguir a Cristo, fazer o que Cristo ordenou, que é amar os seus semelhantes. É tão simples, mas parece que a simplicidade não cabe para alguns. Tem que haver rituais, liturgias, disciplinas, cumprimentos de regras. E sobre cumprimentos dessas coisas todas que a religião criou e impõe aos homens como glorificar ao Pai, lá desde os profetas, o Pai já reprova algumas coisas que são apenas externas. Só para o nosso entendimento, eu proponho a você que a gente vá até o profeta Amós, no capítulo 5, e nós vamos pegar lá no versículo 21, o que o pai reprovava em alguns por acharem que
a coisa era externa, liturgias, rituais. Então eu convido você a pegar o livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 21 em diante. Olha só o que diz o Pai. Ai, ai, eu odeio e ignoro as vossas festas religiosas. Também não suporto as vossas assembleias solenes, reuniões solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, vossos sacrifícios queimados, como ofertas de cereais, não me agradarei disso tudo. Tampouco olharei para as ofertas de paz e comunhão, que dizem que lá estão em comunhão, né? Mesmo que sejam vossos melhores animais de engorda. Afastai, pois, da minha pessoa o som dos vossos cânticos, essas cantorias todas que dizem que é para Deus, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Esses termos são usados em função do costume da época, né? Holocausto de animais, melodias, né? Que hoje também existem, as melodias, né? Os cânticos, os sacrifícios que as pessoas fazem. Uns dizem, eu fiz um sacrifício, hoje eu tive que ir lá para o templo, mas eu tinha outra coisa para fazer, mas primeiro Deus. Não é assim. Quer colocar Deus em primeiro lugar? Coloque Deus no seu viver aonde você estiver e se relacione bem, seja a luz aonde você estiver. Assim é glorificado o nome do Pai. E para concluir, o apóstolo Pedro, em sua carta colocada para aqueles e para nós também, né? No capítulo 2, ele reafirma o que ele aprendeu do mestre. Por isso que é importante ler o mestre primeiro. Se Pedro, Paulo, Tiago falam o que o mestre falou, está correto. Agora, se eles, como homem, falam outra coisa, não está. É preciso ter discernimento para compreender esta coisa. Por isso que eu oriento sempre, leia Cristo primeiro. Os outros, se não tiver condizente com Cristo, joga fora. Fique com Cristo. Então, Pedro aqui vai reafirmar o que o mestre falou, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Seja exemplar o vosso comportamento entre as pessoas, para que naquilo que falam mal de vós, por acaso falar mal de vós, como se vocês fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, eles observarem as vossas boas obras. As pessoas têm que ver em nós as boas obras, não porque nós queremos levar as pessoas a acharem, impressionar as pessoas. Não. Podemos até impressionar as pessoas, mas ao Pai não. Então nós temos que agir porque temos o Espírito Santo em nós e fazemos isso de forma natural, de forma espontânea. Mas eles observarão as nossas boas obras e farão o quê? Glorifiquem a Deus no dia que receberem a revelação. Então, nós glorificamos a Deus através dos nossos comportamentos, não em reuniões solenes, para que lá vejam que nós estamos de mãozinhas unidas, olhando para o teto do templo, se fazendo de santinhos. Não, isso pode impressionar os homens, mas não impressiona a Deus. O que impressiona ao Pai são nossa boa conduta em relação ao semelhante. E eles vendo isso em nós, eles glorificarão o nome do Pai e nós também glorificaremos, daremos honra ao Pai. Isso pela espontaneidade do nosso coração, porque todo aquele que segue a Cristo tem esse Espírito e por ele é guiado e por ele é conduzido. Então fica aqui mais um pensamento, né? Mais um estudo, uma conscientização, uma compreensão que precisamos ter das coisas que nos são ditas pelo Pai Celeste e são tão simples de serem praticadas.
são tão simples de serem colocadas em nossas vidas e na vida de nossos semelhantes. Então fica aqui essa palavra para você, para mim, que todos os dias nós possamos lembrar de como é que se glorifica o nome do Pai. Não por questões ritualísticas, nem litúrgicas, nem de práticas, usos e costumes que qualquer religião implantou, mas sim pelo íntimo de nossos corações e pela relação que temos com o nosso semelhante de amor. Um abraço para você, que Deus abençoe sua vida, sua família, o seu viver. Que possamos assim, se o Pai permitir, ter uma outra oportunidade para conversarmos.